Olá, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o sentido da felicidade. Nunca é tarde para transformar uma vida. E o que tem a ver felicidade com prosperidade, com educação financeira? Tem tudo a ver. O que eu trago para vocês aqui hoje é a história, é um romance da vida de um profissional que poderia ser qualquer um de nós. Trata-se de uma ficção. O personagem principal se chama Rodolfo Lorck e daqui a pouco eu vou contar a história dele, a jornada de Rodolfo, e depois você me conta se a ficção se mistura com a realidade ou é a realidade que se mistura com a ficção. Eu sou Nocilene Santos, Master Coach, conferencista internacional, escritora e apresentadora do programa A Hora do Coaching na TV GZ. E aí a gente começa essa história trazendo um pouco da realidade de Rodolfo. Mas antes eu quero falar dessa diferença da prosperidade com a felicidade. O que é prosperidade? Segundo consta, prosperidade é quando a gente consegue mudar as nossas condições de vida. Prosperar significa crescimento, enriquecimento, desenvolvimento, tudo isso é prosperidade. E na minha visão isso está muito ligado à felicidade. Quando a gente conquista o que a gente quer, a gente fica mais feliz. Agora, felicidade é um estado, e esse estado pode ser permanente ou pode ser passageiro. A gente tem em mente que tanto a felicidade como a infelicidade são estados passageiros. Portanto, desfrutem daquilo que você pode. Felicidade, ela passa, então vamos curtir a felicidade com tudo que a gente pode. A infelicidade passa, mas pode demorar um pouco. O que você pode fazer para acelerar a passagem da infelicidade? E tudo começa com Rodolfo chegando de viagem com os seus filhos, 2 filhos ele tem. Ele foi para o mundo dos sonhos, para a Disney. Curtiram a valer, compraram, se divertiram, fizeram tudo o que queria. Era o sonho de Rodolfo realizar o sonho dos filhos dele. E o dele também, de poder viajar sozinho com os filhos e desfrutar de momentos maravilhosos. E Rodolfo tem com ele um pensamento, uma crença. Dinheiro foi feito para nos dar prazer e alegria. Ok, eu também acredito nisso. Dinheiro foi feito para nos dar prazer e alegria. Acontece que se planejar é um pouco melhor, porque as surpresas podem surgir. Isso não é uma crença, é uma realidade. As coisas acontecem. E veja só o que acontece com Rodolfo, quando ele chega do mundo dos sonhos e enfrenta o mundo da realidade. O que ele encontra? Dívidas. A mesa cheia de contas vencidas e contas a vencer. Ele vai ver os cartões de crédito, todos ultrapassaram o limite, não tem mais como comprar usando o cartão de crédito. Cheque especial no limite estourado, então não tem o que fazer. E agora, o que fazer? Até aí tudo bem. Rodolfo, antes de viajar, ele pegou parte do dinheiro dele e investiu, sabe onde? Na Bolsa de Valores, sem ter o menor conhecimento a respeito de como funciona investir na Bolsa. E ele estava feliz da vida, porque o rendimento antes dele viajar estava muito bom. Só que quando ele chega, ele é surpreendido com a notícia de queda no índice da Bolsa de Valores no mundo. Não era só aqui, era no mundo. E Rodolfo começa a entrar em desespero. O que vai acontecer com esse profissional, com esse ser humano, esse pai? O que vai acontecer com Rodolfo? O que aconteceu na verdade é que ele negligenciou os pilares da vida. Essa é uma ferramenta do coaching. A roda da vida, a roda das competências, a roda financeira para saber para onde o nosso dinheiro está indo, como que estamos nos organizando financeiramente. E Rodolfo negligenciou exatamente a parte financeira. E o que você acha? Você que está aí me escutando agora, quando tem descontrole financeiro, pode desequilibrar outras áreas da vida? Certamente que sim. Problemas financeiros geram uma série de circunstâncias, tem consequências. Por exemplo, afeta a área profissional?
Porque um descuido, se a pessoa está estressada, ela pode ficar depressiva, angustiada, e tudo isso leva para problemas de saúde e afeta o profissional, a motivação, o que eu estou fazendo aqui. Afeta os relacionamentos, que a pessoa fica sem paciência, não quer falar com as pessoas e quando fala tem atos grosseiros e assim vai. Todas as áreas da vida são afetadas a partir do momento que tem negligência no setor financeiro. E qual é a consequência disso? São muitas consequências. Nós vamos aos poucos conhecer essas consequências. Antes, eu vou ler essa citação de Abraham Lincoln, que eu achei muito interessante e muito aderente a esse momento nosso aqui, falando de felicidade. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se o autor da própria história. Eu vou te desafiar agora. Imagina, só imagina que a sua felicidade está na ponta dos seus dedos, aqui diante dos seus olhos. Como é que você se sente quando você vê a felicidade aqui pertinho de você? E agora o desafio é, afaste a sua mão, sem mover o rosto, apenas a mão. Deixe a felicidade distanciar-se de você. Qual é o sentimento agora? Como você se sente não enxergando a felicidade? É horrível. Muita gente coloca a felicidade no ter. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de emprego, eu vou ser feliz. Sempre condicionando a felicidade a alguma coisa que está fora do seu alcance. Ou até esteja dentro, se tiver planejado. Agora, o desafio é, vamos trazer a felicidade para nós. Como que é essa felicidade vindo aos poucos, até ela entrar dentro de nós? Quando eu não vejo mais a felicidade, eu sinto. O que é a felicidade? É ter ou é ser? É um sentimento que vem daqui de dentro. A felicidade é uma escolha. Nós podemos escolher ser felizes ou viver reclamando da má sorte, que tudo depende da gente, das nossas atitudes. As causas da infelicidade, chegando nela agora, por exemplo, pessoas desorganizadas na vida, desorganizada financeiramente, desorganizada em tudo, com os amigos, com a família, ela não acha tempo para nada. Isso pode causar infelicidade? Com certeza, sim, pode causar infelicidade. Problemas de saúde causam infelicidade? Sim, a gente fica triste, fica magoado. Seja problemas de saúde pessoal ou da família, nos afeta de alguma maneira. Falta de expectativas com o futuro, será que isso gera infelicidade? Também, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, ficarei aqui preocupada com o que vai acontecer e não tenho uma ação efetiva para evitar essa preocupação. Então a sacada é, em vez de preocupar-se com o futuro, planeje o seu futuro. Assim você tem nas suas mãos, você consegue dirigir a sua vida para onde você quer ir. Você é o dono da sua história. Você deve definir aonde você quer chegar. Outro problema que pega, que afeta profundamente a questão da infelicidade, são os pensamentos tóxicos. Nós temos cerca de 60 mil pensamentos ao dia. Qual é a qualidade desses pensamentos? Você já parou para pensar em quantos pensamentos você tem por minuto, por segundo? E em que esses pensamentos te ajudam? Procure ser seletivo. Cuide dos seus pensamentos, questione-se. Eles podem ser uma cilada. Aquelas crenças que você carrega pela vida inteira, achando que não pode dar certo, achando que as pessoas te veem de alguma forma que não é a forma como você se sente. Tudo isso são crenças, pensamentos tóxicos que não têm a ver com a realidade. E o mais grave de tudo, quando se fala em infelicidade, é falta de atitude. E se a gente ficar só reclamando e não tomar nenhuma atitude a respeito de mudanças, nada vai mudar, tudo vai continuar como é e a gente não sai do emaranhado de problemas. As consequências são essas: pessoas irritadas, brigando, tomando remédios para depressão, para estresse, para problema no estômago, que tudo isso afeta. Impotência sexual, minha gente. Segundo a psicologia, problemas financeiros podem afetar a questão sexual, sim.
Depressão, estresse, mágoa. O casal se descontrola brigando diante dos filhos. Olha que exemplo ruim. Como que os filhos se sentem quando veem os pais se esbravejando. Não é uma coisa bacana. Olha só a situação que se encontra Rodolfo. Será que é só ele? Será que isso só acontece no mundo da ficção? Rodolfo está ali no momento que, além de estar sem dinheiro, cheques e cartões tomados, tem uma ex-esposa que vive atormentando a vida dele, querendo mais dinheiro, principalmente agora que ele volta de viagem com os filhos. Ela acha que ele está nadando em dinheiro e não dá dinheiro suficiente para ela. Ele não cumpre as metas na empresa, ele recebe cobrança de tudo quanto é lado. Pasmem, ele recebe uma cobrança que já venceu há 5 anos, ele nem sabia mais que tinha essa dívida. A vida de Rodolfo não está nada fácil. E como é que se sente uma pessoa que está nessa situação? Assistam esse vídeo. É um vídeo que ele está lá no fundo do poço. Mas quem será que cavou esse fundo do poço? A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Viram que interessante? Quando a pessoa chega nesse ponto que Rodolfo chegou, que está lá se sentindo no fundo do poço, por mais que receba conselhos e que ele esteja determinado a sair do buraco, faz todas as lições, tudo que recomendaram ele fazia e nada adiantou. Até que apareceu o último e perguntou para ele. O que ele perguntou? Você quer realmente sair do buraco? A decisão é dele. Quando ele disse sim, eu quero sair do buraco, o outro foi lá, desceu até o buraco e o ajudou a sair. É o momento que a pessoa precisa de ajuda, ela tem de recorrer a alguém para ajudá-la a se recompor. Que ela chegou no fundo do poço, ela chegou a um ponto tão profundo de
depressão, de problemas, que ela não consegue sair sozinha. No caso de Rodolfo, um bom coach resolveria a questão dele. Porque não era só uma questão emocional, é de desorganização, é de planejamento. Se a questão dele fosse mais emocional do que de planejamento, seria o caso de buscar uma terapia, um psicólogo, qualquer profissional que pudesse ajudá-lo a aliviar essa dor. Mas a dor de Rodolfo era exatamente a dor de falta de organização financeira. Então, nesse ponto, nós estamos de acordo que determinados momentos da vida, embora nós tenhamos todos os recursos aqui dentro de nós, não somos capazes de andar sozinhos. Precisamos pedir ajuda. Rodolfo estava nesse momento lá no fundo do poço. O que tem no fundo do poço? Ele está dentro do problema. O que tem dentro do problema? Só problemas. Não há solução no fundo do poço. Quando o foco está no problema, o problema tende a aumentar. Para enxergar as soluções, precisamos sair fora do problema e olhar como se não fosse nosso aquele problema. Normalmente a gente sempre tem uma ideia boa para ajudar um amigo, ajudar outra pessoa. E para resolver os nossos próprios problemas, a gente se afunda neles porque acha que são os maiores do mundo. E são, na nossa realidade. Mas se a gente quer mudar, tem que ter atitude. Precisa sair daquele ponto do problema e olhar o problema de fora. Lá fora tem soluções. O que Rodolfo precisava fazer para sair dessa situação? Primeiro ele tem que refletir. Se o que está fazendo não está surtindo os resultados esperados, o que te impede de fazer algo diferente? Será que não é um momento de sair fora desse problema e ter uma atitude diferente? Que tal fazer algo inusitado, algo que nunca foi feito? Simplesmente relaxa, respira, organiza as ideias. Assim você é capaz de encontrar todas as soluções. Rodolfo sabia que ele tinha que mudar, mas mudar como? De que maneira? Como que ele ia de novo encontrar o caminho que ele quer chegar? Ele quer ter qualidade de vida e bem-estar. De que maneira que ele poderia chegar? Segundo Drummond, a vida necessita de pausas. E uma pausa faz bem pra caramba. Uma boa pausa nos revitaliza, faz com que as nossas ideias fluam, a criatividade apareça. E o que ele precisava mesmo era tomar consciência do momento atual, de onde ele está e aonde ele quer chegar. Rodolfo tem a quem recorrer. Ele tem amigos, ele tem colegas de trabalho, pessoas que têm influência e o poder, a sabedoria para ajudá-lo. Só que quando a pessoa está afundada em seus problemas, ela se esquece até de pedir. A gente peça e você será atendido. Aprenda isso. Então vamos aprender com Rodolfo o que acontece aqui nessa jornada, desse ponto em diante. O que ele vai fazer? Rodolfo tem outra característica fundamental que eu não te contei. Ele está prestes a completar 40 anos. E eu não sei se você já ouviu falar ou já sentiu na pele que quando a pessoa está à beira dos 40, vem aquela crise. Ai meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Não consegui nada até hoje, e agora? Daqui a pouco, como é que vai ser? Baixa o medo, não sei de quê. Porque 40, 50, 60, é só virar o calendário. Você continua sendo a mesma pessoa, se você quiser. Se você acreditar que vai degenerando com o tempo, que vai caindo no esquecimento, que vai ficar doente. É isso que vai acontecer. Se você acreditar que vai ter uma vida longa, próspera, feliz e saudável, você pode construir essa vida. Ela está na tua mão. Você cria a sua realidade. Não permita que a realidade de outras pessoas venha afetar a sua realidade. Crie a sua própria realidade. A vida é sua, a história é sua. E Rodolfo pode contar com quem? Mas não adianta só chegar e reclamar para os amigos. Olha, eu estou passando por uma situação difícil. É contar, escutar e agir. Então Rodolfo tinha um bom amigo, que é o Daniel. Daniel é um amigo de infância de Rodolfo. A família de Daniel, diferente da família de Rodolfo, sempre prezou a organização financeira.
Ao final do mês, o pai de Daniel chamava a família, até as crianças de 3 anos de idade. Todos sentavam-se à mesa após o jantar e eles juntos faziam o orçamento mensal. E ali ele conferia que contas que aumentaram. Aumentou luz, aumentou telefone, aumentou água. Ele puxava a orelha de todo mundo para reduzir custos. E falava mais: meus filhos, quando vocês crescerem e começarem a trabalhar, guardem dinheiro, porque quem tem dinheiro tem o poder. Se você vai fazer alguma compra e vai comprar à vista, você pode negociar o preço. Se você não tem dinheiro, o que vai acontecer? Você vai pagar o preço que o vendedor quer. Ele vai te oferecer aquela prestação que cabe no bolso, só que ao longo do mês você compra tantas coisas que a prestação cabe no bolso, que ao chegar no final do mês você soma todas aquelas pequenininhas que viram uma grande que já superou o seu ganho. Então não é uma boa atitude. É bom repensar, guardar dinheiro, planejar para você ter esse poder em suas mãos. O outro amigo é Júlio. Júlio é um colega de trabalho que conhece tudo de bolsa de valores. Rodolfo se deu mal aplicando seu dinheiro na bolsa de valores, porque ele não entendia nada de investimento em bolsa. Ele colocou aquele dinheiro lá porque ouviu dizer que era uma das melhores aplicações. E era naquele momento. Só que bolsa de valores, a aplicação em fundo de ações, é bom para quem conhece, para quem acompanha o mercado. Para quem não conhece, é melhor perguntar para alguém que conhece, que possa te orientar para você investir o seu dinheiro com segurança. E nesse ponto, Júlio deu boas lições para Rodolfo, para ele aprender como investir em ações, que momento que ele deve comprar, que ele deve vender ou alugar as ações, até isso é possível. Então foi uma tremenda lição que Júlio passou para Rodolfo. E ele, como um bom menino, ele aprende facilmente. E Maria Francisca? Maria Francisca é um ser humano maravilhoso. Ela é intrometida, ela vive se metendo na vida do Rodolfo. E ele fica muito irritado com ela. Só que Maria Francisca é uma mulher muito sábia. Ela é a copeira da empresa. Por isso que ele implica com ela. Ele é todo elite. Como que ele vai dar importância para a conversa fiada de uma copeira? Que ela vive dizendo para ele que ela sabe de uma coisa que ele deveria saber. Porque no fundo, ela já passou por situações parecidas com a do Rodolfo. E ela conseguiu sucesso quando ela resolve ter uma atitude diferente. Mas Rodolfo não quer nem saber dos conselhos de Francisca, por enquanto. Depois de conversar com Daniel, contar para ele o drama que ele estava vivendo, a sua vida toda cheia de problemas, e Daniel dá conselhos e puxões de orelha, Rodolfo resolve abrir as contas, que até então ele não tinha a menor ideia de qual era a dívida que ele tem, se ele ganha o suficiente para pagar ou não. Ele não sabia nem quanto de dinheiro ele estava dedicando aos filhos e à ex-mulher. Ele não tem noção de nada, ele simplesmente vai gastando. Gosta de se vestir bem, de comer bem, frequentar bons ambientes, adora presentear as pessoas. Esse é o Rodolfo. Ele é gente boa, mas é um tanto descontrolado financeiramente, mas para tudo isso tem jeito, só tem que querer. E aí ele pega, abre aquela gaveta, tira todas aquelas contas, coloca em cima da mesa e começa a fazer o trabalho de organizar isso numa planilha. Os 3 últimos meses. Então ele lista todas as contas e ali depois ele avalia qual é a conta que está comendo mais o salário dele, para onde o dinheiro dele está indo, que contas que ele pode reduzir, que metas ele pode estabelecer naquelas contas para poder equilibrar a vida financeira dele. E fazendo isso, ele já começa a respirar, pelo menos agora ele tomou conhecimento da situação atual, que antes ele nem sabia. Agora, eu vou te provocar. Será que é só Rodolfo que tinha medo de saber qual era a situação atual dele? Quanto que ele devia? Quanto de dinheiro ele precisava para se libertar desse emaranhado? Pense nisso. E tem essa questão também, começar por qual dívida? Agora ele já tem lá o diagnóstico, está tudo feito. Quanto ele deve, para quem deve, que tipo de dívida que é, os juros. Este é o próximo passo. Rodolfo precisa analisar
quais são as contas que estão comendo mais o salário dele. Vamos imaginar o cartão de crédito, se ele estiver pagando só o mínimo, ele está ali pagando cerca de 14, 15% ao mês de juros do cartão de crédito. Então essa é uma conta perigosa. Ele tem que primeiro ir lá e quitar a dívida do cartão de crédito. Para quitar o cartão, às vezes a própria operadora oferece condições melhores. Ou pode ir ao banco, pedir um empréstimo pessoal, ou quem sabe um empréstimo consignado, se a tua empresa, empresa pública ou empresa conveniada a bancos, oferece essa modalidade de empréstimo que cobra juros muito mais baratos. Isso você tem que fazer uma avaliação. Quais são as contas que você está pagando mais juros? Depois fazer uma pesquisa de taxas. Quais taxas são menores que vale a pena pagar todas as dívidas e ficar com apenas uma dívida. Não é um alívio? E agora eu te pergunto, o Rodolfo fez essa análise, o diagnóstico, financeiramente ele sabe onde ele está e sabe para onde ele deve seguir. Só isso basta? Infelizmente não. Ele tem que avaliar quais são os comportamentos de consumo dele. Que comportamentos estão gerando esse tipo de problema na vida dele? Então, Rodolfo, sabendo-se disso, ele vai começar a avaliar os hábitos de consumo. Por exemplo, quando você vai ao shopping, você compra aquilo que saiu de casa determinado a comprar, ou você compra aquilo que está em liquidação, aparentemente uma liquidação, você nem precisa mais vai lá e compra. Quando você vai ao supermercado, você leva uma lista e compra exatamente o que está na lista, ou sai pelas prateleiras afora, jogando dentro do carrinho tudo que você vê de novidade. São comportamentos de consumo que você pode mudar. São hábitos que foram criados e podem ser mudados. Mas aí de novo vem aquela questão, você quer mudar? Se você quiser, você pode. E Rodolfo toma consciência de tudo isso. O que acontece na vida dele? Eu sei que eu preciso ir fundo nessa mudança, mas como? Falaram para mim do tal do autoconhecimento. Como que eu vou entrar dentro de mim para descobrir quem sou eu? De que maneira? Qual é o primeiro passo? Ele está pensando isso, já é uma grande coisa. Quando a gente se dá conta de que os nossos comportamentos não estão nos levando para onde nós queremos, é hora de repensar. Porque é possível, eu posso e eu mereço ter qualidade de vida e bem-estar. Mas para isso é preciso ter atitude. O que Rodolfo quer mesmo? Diante disso, do estado atual, ele vai desenhar o seu futuro. Qualidade de vida e bem-estar é tudo que ele mais quer. É tudo que nós todos queremos. E para conseguir essa qualidade de vida e bem-estar, Rodolfo precisa ir realmente mais fundo na vida dele. E ele resolve ir atrás da Maria Francisca para descobrir quais são os princípios da mentora que ela tanto fala, que sabe, que já até tirou uma cópia e deu para ele e ele nem sequer leu. Aí ele vai atrás e ela fica muito irritada com ele. Ela falou, eu ajudar você? De jeito nenhum. Eu te dei a cópia aquele dia, você nem se deu ao trabalho de ler? O senhor não quer mudar, por que eu vou fazer alguma coisa? E ele implora, ele falou, Francisca, eu realmente quero mudar. E eu sozinho não consigo, eu preciso da sua ajuda. Por favor, me dê o cartão da sua mentora. Depois de muito custo, ela resolveu atender o pedido do seu pupilo Rodolfo, porque ela queria ajudar. Maria de boa índole, gente boa, ela queria fazer isso por ele, só que ela precisava saber que ele realmente queria. Quando ele comprovou que queria, aí ela trouxe o caderno para ele ver. E olha só o que acontece. Quando Rodolfo abre o caderno, o que ele lê primeiro? Está lá, primeiro princípio, perdoar e ser perdoado. Ele pensou assim, perdoar e ser perdoado, mas eu estou aqui buscando solução para os meus comportamentos financeiros. O que tem a ver perdoar e ser perdoado? Nos princípios da mentora, ela começa falando o seguinte, se a pessoa tem problemas de relacionamentos, especialmente se for relacionamento familiar, pai e filho, por exemplo, as pessoas criam bloqueios que as impedem de conseguir o sucesso na vida.
E era bem o caso do Rodolfo. Ele desde pequeno carregava uma mágoa do pai, mas ele nessa hora não se deu conta dessa mágoa com o pai, até ele ler o próximo, quando ele vira a página e começa a ler. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte, disse isso Mahatma Gandhi. Aí ele se dá conta do problema de relacionamento com o pai. E ele entendeu que teria que fazer alguma coisa, que não fazia mais sentido. Ele com quase 40 anos, carregando com ele uma mágoa do pai. E o pai nem era uma pessoa tão ruim o quanto ele pintou essa vida toda. E aí no livro, nos princípios da mentora, ela coloca a prática dos 3 P's. O que significa? Primeiro, perdoar a si próprio por ter carregado essa mágoa e ressentimento durante tanto tempo. Perdoar o outro, que nem sabe que causou essa mágoa a você. E depois, pedir perdão a essa pessoa. Caso essa pessoa já não esteja mais entre nós, há que se fazer uma reverência, reverenciar essa pessoa, ser grato por tudo que ela te ensinou e se libertar. O perdão é libertador. Não é fácil perdoar. Entretanto, quando a gente se livra de mágoas e ressentimentos, nós nos sentimos mais leves, podemos até voar e felizes porque tem espaço para entrar coisas novas, coisas boas, em vez de ficar guardando, empacotado, aqueles problemas que não servem para mais nada. E o que Rodolfo precisava fazer nesse momento? Ele precisava de uma pausa para ele ficar com ele mesmo, um reencontro consigo mesmo. Essa pausa é um momento especial de reenergização. Depois dessa pausa, ele se torna uma pessoa mais aliviada, porque agora ele gosta dele como ele é. Ele começa a amar a si mesmo, e isso é o começo de um grande romance. Não tem amor mais lindo do que o amor próprio. Quando você se ama, você não depende do amor do outro para ser feliz. E você está pronto para dar muito amor e de qualidade a outra pessoa. Ninguém pode se responsabilizar por nos fazer felizes. A responsabilidade é nossa, cada um escolhe a sua felicidade, o seu jeito de ser. E depois disso, essa liberdade toda, a perseverança não é uma longa corrida, é sim várias corridas curtas. Quando a gente se encontra num emaranhado de problemas, para sair dele, você tem que achar a ponta do emaranhado e seguir um passo de cada vez. No caso de Rodolfo, ele foi lá primeiro, ouviu os conselhos de Daniel e começou a organizar a vida financeira. Depois, ele foi praticar o perdão. E na sequência, ele melhorou profissionalmente, ganhou dinheiro suficiente para poder seguir os conselhos de Júlio e fazer bons investimentos. E essa foi a trajetória do nosso querido Rodolfo. Ele começa chegando de uma viagem feliz da vida, só que descobre que não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, entra no fundo do poço diante de tantos problemas que vão acontecendo na jornada. Não é só o problema financeiro, por trás do problema financeiro vem outros mais graves ainda, que deixa Rodolfo no estado de fundo do poço. Ele perdeu dinheiro, se endividou, está ali caído, não sabe nem por onde começar, até que começa a receber ajuda, teve um grande aprendizado nessa jornada dele, para chegar ao equilíbrio que ele tanto busca, qualidade de vida e bem-estar. Rodolfo começou lá nesse início, quando a gente falou, ele tinha um problema no pilar financeiro que afetava todos os outros. Quando chega no final da jornada, ele conseguiu equilibrar os pilares da vida e ele se sente muito feliz. Ele conseguiu dar atenção para cada um deles. Hoje ele está numa vida confortável. E as lições que ele aprendeu e transfere aqui para a gente, compartilha conosco. Rodolfo diz: a verdadeira transformação acontece de dentro para fora.
Ele diz mais: problemas pedem soluções imediatas. Uma outra questão de Rodolfo, ele sempre deixava as coisas para depois, acumulando pilhas de coisas para fazer e deixando para depois. Você conhece pessoas que são assim? Então dê esse conselho do Rodolfo para eles. Você já ouviu a história do Rodolfo e você pode conhecer muito mais se você ler o livro O Sentido da Felicidade, que se encontra em todas as livrarias deste país, inclusive na La Selva dos aeroportos. Ele está lá como o mais vendido e eu estou muito feliz com o resultado desse livro. A minha intenção era escrever um livro, um romance, uma história, e que gerasse um aprendizado para quem o lesse. E eu tenho recebido bons feedbacks a respeito desse livro, da forma como ele foi escrito. E o terceiro aprendizado de Rodolfo que ele compartilha conosco é que o autoconhecimento é o caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade significa mais prosperidade, qualidade de vida e bem-estar. Quando a gente se propõe a se autoconhecer, nós estamos preparados para encarar as coisas de outra maneira. Nós entendemos como nós reagimos a determinados eventos que acontecem em nossa vida. Nós aprendemos a escutar o que os outros falam sem interpretar, apenas olhando para a pessoa, perguntando, esclarecendo os fatos, em vez de interpretar e sofrer com aquilo. Os seus pensamentos não querem dizer verdade absoluta. Questione os seus pensamentos, defina, escolha entre os seus pensamentos aqueles que realmente estão te direcionando para onde você quer ir. Pensamentos negativos não servem para nada. E mais uma dica que eu vou deixar para você. Você é autorresponsável por tudo que acontece na tua vida. Você cria a sua própria realidade. Não permita que os outros façam isso. Crie em você a sua realidade e seja muito feliz, próspero e abençoado. E como eu disse que o Rodolfo estava prestes a completar 40 anos, é justo fazer uma festa, depois de passar por essa jornada dura, cheia de obstáculos, mas que ele, com muita força de vontade, com coragem, superou tudo isso. Ele merece uma festa e esse é o momento de celebrar. Eu os convido a fazer um brinde a Rodolfo Lorck pelos seus 40 anos de vida e principalmente por ter superado essa jornada cheia de obstáculos. Muito obrigada por sua audiência. Fiquei imensamente feliz em compartilhar essa experiência aqui com vocês. Aqui estão os meus contatos: nocilene.santos@peopletraining.com.br. O meu telefone é 11 99908 0103. Estou no Facebook, no Twitter. No Twitter eu sou @nocilene_san. E eu vou ficar imensamente feliz, ainda mais feliz, se você mandar uma mensagem para mim. E se você quiser saber mais a respeito de coaching, de formação, do atendimento, por favor, procure por mim. Eu vou ficar muito feliz em atender você, em suprir a sua necessidade. O livro, como eu disse, se encontra nas melhores livrarias deste país. Se você comprar, ler e gostar, e não gostar também, porque é uma escolha tua, de repente não faz o teu gênero, de qualquer modo, mande para mim o que você achou, vai me fazer bem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.